Olá pessoal do canal Papeando Bíblias e Afins. Você que é inscrito, continue aí compartilhando, dando a sua opinião, deixando seu comentário. Vi alguns comentários, recebi também por outros canais aí de mídias sociais muitas indicações de temas. A gente vai estar aí com o passar do tempo falando sobre eles, tá certo? Está sendo bem interessante para a gente esse bate-papo. E eu tenho falado já da escatologia do imaginário, falei sobre a questão da dispensação, também as 70 semanas de Daniel, claro que de uma maneira muito superficial mesmo. E gostaria de deixar aqui nessa hora, nesse canal, neste vídeo, acerca das linhas de interpretação escatológica, tá ok? Então, gente, para entendermos um pouquinho da linha escatológica, trazendo já a dispensação, a questão bíblica, temos que entender o seguinte: por que muitas igrejas, elas não batem a questão de interpretação? Alguns pregadores dizem uma coisa, outros pastores ensinam outra. O que na verdade acontece? É um conflito? Sim, na verdade é conflitos de interpretação. Porque existe uma linha, por exemplo, preterista, aquelas que pregam o seguinte: olha, algumas passagens de Daniel e de Apocalipse, elas já se cumpriram, né? Em partes, precisa se cumprir outras. Aí vem uma linha progressista e diz o seguinte: olha, as interpretações não, os cumprimentos das profecias bíblicas, ela vai se coadunando com os acontecimentos históricos. Então eles vão ligando uma coisa com a outra. Vai acontecendo um acontecimento histórico, então ele vai ligando o acontecimento a determinadas passagens. Tá certo? Então, se Jesus falou de guerras, Jesus falou de pestes, de terremotos, então quando vai acontecendo, eles vão ligando esses acontecimentos com algumas passagens bíblicas. E também tem a linha futurista. A linha futurista é aquela que pega um pouco da preterista, pega um pouquinho também da progressista, por que não? E dizem que os acontecimentos, ou vários acontecimentos que ainda estão escritos dentro da escritura, vão acontecer a partir do momento em que a 70ª semana de Daniel tiver início. Isso daria com o arrebatamento da igreja. Nós já falamos dos 3 períodos das 70 semanas de Daniel. Os primeiros 7 semanas, né? 7 vezes 7 seria 49 semanas, né? 49 anos. Depois os 434 anos restantes, que eram as 62 semanas, que o anjo fala de 7 semanas, depois 62 semanas. As 7 semanas, 49 anos. As 62 semanas, 434 anos. Somando os dois, 483 anos. Estamos vivenciando e vivendo o tempo dos gentios, tá certo? Que é a era da igreja, também chamada a sexta dispensação. E com o arrebatamento da igreja, começaria a angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30 fala sobre isso. Então, a partir o futurista diz o seguinte: olha, quando houver o arrebatamento da igreja, então essas semanas, contagem da semana dos 490 anos, ela vai começar novamente. Então, como está faltando uma semana, ou seja, 7 anos, para o cumprimento total de 9:24 a 27 de Daniel, que é os 490 anos, ou 70 semanas de Daniel, então começaria com o arrebatamento da igreja, focalizando o mundo outra vez para a questão bíblica em relação à última semana de Daniel, que é os 7 anos. Então isso aí são conceitos escatológicos, principalmente a futurista, que olha para esse lado. Agora, o arrebatamento da igreja, nós precisamos entender o seguinte: que segundo a Bíblia, o Paulo, que é quem mais evidencia o arrebatamento da igreja, porque Pedro não fala, o João não fala, mas o Paulo é quem vai tratar de arrebatamento da igreja. Né? Então, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele vai trazer o relato lá de como seria essa raptazo, né? Essa puxada rápida, esse rapto da igreja. Que seria a primeira vinda com o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição, Jesus é a primícia, capítulo 15 aos Coríntios, a gente vai ver que ele vai tratar sobre isso, sobre a ressurreição, e Paulo fala da ressurreição aos Coríntios, especificamente porque o Corinto fica lá na região da Grécia, e eles praticamente tinham problemas em relação à ressurreição de mortos, como Paulo também escreveu aos Tessalonicenses. Por isso que ele começa essa passagem do arrebatamento dizendo o seguinte: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, não tenham conhecimento acerca daqueles que já dormiram no Senhor, ou seja, daqueles que morreram,
né? Porque o Senhor virá com alarido, com som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na sua primeira carta, epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele vai tratar principalmente sobre a ressurreição, para esclarecimento daquela comunidade cristã ali na região, tá certo? Ali da Grécia. Para que deixasse bem claro que Jesus foi a primícia dos que morreram, mas que com o arrebatamento da igreja haverá a continuação da primeira ressurreição. Que a primeira ressurreição, ela começou com Cristo, continuará com o arrebatamento da igreja. Aqueles que praticamente também morreram na grande tribulação sem negar a Cristo farão parte da primeira ressurreição. Se você olhar para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ainda por cima diz que eles irão reinar com Cristo aqui na Terra durante o milênio, tá certo? E provavelmente até aqueles que morrerem durante o milênio, no juízo de trono branco, também participaram da primeira ressurreição. A primeira ressurreição não é algo pontual, ela fala de processo. São duas ressurreições, mas não é pontuais, são processos. É ressurreição daqueles que morreram em Cristo, por Cristo, tá certo? Em Cristo com Ele, e daqueles que serão a ressurreição apenas para a pronunciação do julgamento, do juízo, porque essas pessoas já saberão que estão condenadas, tá certo? É só olharmos lá para a passagem do rico e Lázaro, lá em Lucas, que já temos praticamente uma ideia dessa passagem. Ok, então até aí tudo bem. O arrebatamento da igreja, a ressurreição, o que aconteceria lá no céu? Vamos partir para o céu, o princípio de ir para o céu. No céu aconteceria, ou acontecerá, segundo a Bíblia, a recepção da igreja, o julgamento dos crentes, tá certo? No tribunal de Cristo, entrega de galardão, e depois as bodas do Cordeiro. Aqui na Terra começaria um processo para a inserção da grande tribulação. O aparecimento, primeiramente, do anticristo, para que ele fizesse todo um anúncio, né, preparasse a Terra Santa, Israel, para o advento do anticristo. Aí, pela linha futurista, entende-se que o arrebatamento da igreja começa antes da grande tribulação. A partir daí tem a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de perseguição mais arrojada. Não quer dizer que nos primeiros 3 anos e meio não tenha perseguição. Tem uma certa perseguição, sim. Porém, não tão arrojada. As coisas não serão, como podemos dizer assim, impostas, né? Pelo que podemos entender na Bíblia. Depois, na segunda parte dessa tribulação é que vai ficar mais arrojada. Tá ok? Então, para um conceito mesotribulacionista, esse arrebatamento da igreja não aconteceria antes, tá certo? Antes da grande tribulação, mas aconteceria na metade da grande tribulação, por isso que é chamado de mesotribulacionista. Para essa linha teológica, a igreja passaria pela primeira parte dessa tribulação, que é envolvida com a paz, e nessa segunda tribulação, que seria chamado por eles de grande tribulação, é que a igreja não passaria, sendo assim a igreja tirada na metade da grande tribulação, né, na tribulação da grande tribulação. E para os pós-tribulacionistas, a igreja passaria por toda a tribulação, por todos os períodos dos 7 anos, sendo apenas tirada da terra quando Jesus voltasse na sua epifaneia, na sua revelação, manifestação, na parousia, ou seja, na vinda dele para Israel, né, no final da grande tribulação, quando o anticristo, a besta e as nações cercarem Jerusalém, Israel, para realmente acabarem, como está escrito lá no Salmo, vamos riscar o seu nome da face da terra. Então Jesus voltaria, tá certo? Tiraria a sua igreja e iria lidar aí com a guerra que a gente chama de guerra do Armagedon contra o anticristo e os seus exércitos. É uma coisa bem complexa, é simples e é complexa ao mesmo tempo. São linhas teóricas, divisões teóricas, tá ok? Meio especulativa. Porém, pelo que nós podemos subentender pela Bíblia, a linha progressista, o futurista, ela é mais aceitável pela Bíblia, ok? Mas cada um tem a sua visão e a sua forma de interpretação. Agora, também há conceitos para o futuro, porque depois da vinda de Jesus, onde a besta e o falso profeta seriam julgados e lançados no inferno, segundo a Bíblia, aconteceria aí o Armagedon, onde as nações serão julgadas. Onde vamos encontrar isso? No capítulo 25, lá de Mateus, quando fala dos bodes e das ovelhas, que geralmente as pessoas falam isso que são crentes, crente bode, crente ovelha, isso não existe praticamente nessa passagem aí de Mateus capítulo 25, após
que Jesus vai falando da parábola das 10 virgens, né? Ou das virgens. Vamos ver ali que ele coloca à sua direita, são chamados os cordeiros, e à sua esquerda estarão os bodes. E a gente vai ver que ele diz que teve fome, teve sede, e foi acudido por um grupo e desprezado por outro grupo. E esses grupos perguntam, quando tivemos isso? E ele diz, olha, quando não fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. O que considera aí uma questão de parentesco, meus pequenos irmãos. Quando fizesse um desses meus pequeninos irmãos, demonstra aí que é realmente o povo judeu. A partir daí, partiria para o milênio, tá certo? Para alguns grupos de interpretação, esse milênio é literal. Futurista, para vocês, é literal. Jesus reinando aqui na Terra por 1000 anos, juntamente com a sua igreja, com Israel, com os seus servos. Para outros, não, é apenas um simbolismo. Tem denominações e religiões que dizem o seguinte, olha, o milênio é simbólico. Para outros, disseram que já começou em 1914. Na verdade, o que aconteceu em 1914 foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, escatologia é bem especulativo. Nesse milênio, gente, entraria essas nações que são chamadas de ovelhas, tá certo? Haverá, segundo a Bíblia, uma mudança, como eu já falei aqui, na questão geopolítica da Terra. Israel praticamente estaria ensinando as nações, se cumprirá o que se diz assim, olha, naquele dia o seu irmão não dirá para o outro, olha, me fala sobre o Senhor, porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, todo mundo terá conhecimento do Senhor. E após esse milênio, aliás, eu esqueci de colocar aqui, que Satanás no início do milênio será preso, né? Vai ser preso por 1000 anos, realmente é o milênio. E ele vai ser preso, mas não quer dizer que no milênio não tenha pecado. Não quer dizer que no milênio as pessoas sejam todo mundo boazinhas, não. São seres humanos, a natureza humana ainda continua corrompida. É a dispensação, né, como a gente fala, eu já disse aqui que dispensação é um período de tempo pelo qual o homem é provado a sua obediência ou não a Deus. O homem vai ser provado, porque muitas vezes o homem peca e coloca a culpa em quem? No diabo. Ah, foi o diabo, foi o Satanás, foi o demônio, foi não sei o quê. Naquele período do milênio, Satanás vai estar preso. E aí? Vai jogar a culpa em quem? Vai ficar a própria natureza do homem, é o homem contra o próprio homem, tá certo? E como é que o homem vai sair dessa agora? É a dispensação que será, muita gente fala assim, vai ser fácil. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil, o homem vai se lidar com a sua própria natureza, tá certo? E depois do período dos 1000 anos, aí Satanás vai ser solto novamente. A Bíblia fala de mais um pouquinho de tempo. Quando a Bíblia fala um pouquinho de tempo, pode esperar tempo, tá certo? Onde essas pessoas que nasceram no milênio, geração de pessoas, vão ser provadas, porque Satanás vai ser solto novamente, e vai tentar essas pessoas, vai trazer uma coisa tremenda, a gente não tem noção do que vai ser, e essas pessoas irão se juntar contra o Cordeiro, contra Deus novamente, naquilo que a Bíblia fala na Ezequiel, da guerra de Gog e Magog. Não confundir a guerra do Armagedon com a guerra de Gog e Magog, tá certo? Serão outras nações, mas estarão reunidas contra o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia diz que não tem mais intervenção, ou seja, não tem mais intervenção humana por esses homens, não tem mais intervenção nenhuma. Acontece o fogo do céu que desce sobre essas pessoas e os consome, e o que a Bíblia nos relata simplesmente lá na frente é que há um juízo do trono branco, um juízo final. Tá certo, gente? De uma maneira muito rápida, concisa e muito simples, eu trouxe para vocês aquilo que a gente estuda em vários anos de escatologia. Por isso que eu digo que é um bate-papo. Bate-papo é desse jeito, né? A gente fala rápido, a gente simplesmente pega um retalhozinho lá da coxa inteira, porque uma coxa de retalho é muito retalho. Então a gente pega apenas alguns retalhos de toda essa coxa, né? E conversamos, falamos, trocamos ideias, apenas simplesmente para trazer um pouquinho de esclarecimento. Tá bom? Mas participe, tem suas dúvidas, faça a sua pergunta, deixa aí no comentário. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, escuta, às vezes eu falo muito rápido e fica com dúvida. Coloca lá embaixo, olha, não entendi isso aqui, por que isso, por causa daquilo, e a gente vai tratando. Claro, nesses vídeos aqui eu não falei, nem poderia, porque eu não sei quem é o anticristo. Muita gente fica dando o nome para anticristo, fica elegendo aí falso profeta, fica mascarando fulano, cicrano, não sabemos. Na sua época, no seu tempo, ele vai aparecer, estará
fazendo o que tem de ser feito, né? Como Judas apareceu no meio dos apóstolos, não é isso? O traidor não estava lá no meio? Ele estava lá, os outros discípulos sabiam? Não, eles não sabiam. Eles nem imaginavam que poderia ser alguém entre eles mesmos. Poderiam esperar vindo os fariseus, vindo os saduceus, vindo o sinédrio, né? Vindo os herodianos, aparecer de vários outros lugares, mas era aquele que estava junto com eles, do lado de Jesus, tomando a ceia juntamente com a primeira ceia, a última Páscoa para eles e a primeira ceia, como nós dizemos, estava ali, ao lado, um homem de confiança, um tesoureiro. Né? Então, ficar dizendo que vai ser fulano, cicrano, que é um cara terrorista, que é isso, que é aquilo, que é um dos grandes ditadores, não sabemos. Pode ser qualquer pessoa, provavelmente judeu, para eles aceitarem como Messias, tem que ser da linha judaica, né? Porque se fala da besta do mar, está falando das nações. Besta da terra, praticamente é uma menção dentro da interpretação, é uma besta que faz parte ali da própria região, tá ok? Então, gente, que seria o falso profeta, né? Então, gente, fica aí essa palavra, só para não ficar dúvida no que eu falei agora por último. Falso profeta, praticamente é a besta que sai da terra. A besta que sai do mar, né, que seria o anticristo, das nações. Mas aí teria que ser um judeu. Como é que eles vão aceitar? Ele tem que dizer, chegar lá e mostrar a sua linhagem. Quem é? Não temos a mínima ideia, mas que é um judeu biblicamente, parece que sim. Tá bom? Gente, deixa a sua dúvida aí embaixo. Deixa o seu like, se gostou, se não gostou, deixa o seu joinha. Mas se não gostou, explique por que também, tá bom? Porque eu sempre digo, é apenas um bate-papo. Até o próximo tema, até a próxima conversa, até o próximo encontro. Eu espero vocês e até lá.